Fala pessoal, tudo bem com vocês? Racha nos bastidores da CBF, hein? O Juninho Paulista está sendo ameaçado de demissão, o Tite pode sair e os jogadores não querem de jeito nenhum jogar a Copa América. Vamos falar sobre o que está acontecendo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. O clima tá tenso, rapaziada, muito tenso. O Brasil joga na noite dessa sexta-feira pelas eliminatórias contra o Equador no Beira-Rio, mas não se fala em outra coisa, né? Os jogadores não foram para a entrevista coletiva de ontem, apenas o técnico Tite, e o treinador da seleção chegou a dizer que os jogadores pediram para não se manifestarem agora, e sim no momento oportuno, que seria depois do foco nesses dois jogos aí contra Equador e Paraguai pelas eliminatórias. Nada é mais importante do que a Copa do Mundo, que acontece apenas no ano que vem, mas as eliminatórias precisam ser disputadas, como as outras competições que têm os seus protocolos definidos, em que você estabelece dentro de um regimento para proteção a tudo que está acontecendo e na necessidade, né, de você realizar os seus compromissos, ok? Concordamos dessa forma? Eu já fiz um vídeo sobre isso, muita gente não concordou, faz parte. A Copa América ela é totalmente irrelevante, ela é desnecessária, ela não faz sentido, ela é fora de hora, ela não leva a lugar nenhum, ela talvez preparasse melhor a seleção, mas convenhamos, né, num momento que não se justifica por tudo que a gente está vivendo no Brasil, e não é que muita gente pergunta, né, tá, mas então se fosse na Argentina ou na Colômbia os jogadores jogariam, estaria errado também, não faz sentido ter uma Copa América nesse momento em qualquer lugar, ainda mais em países com problemas políticos e sanitários, como é o caso de Colômbia e Argentina. No Brasil, então, gente, muito menos, ainda mais pela forma como ela está sendo costurada. Da noite para o dia, às pressas, com intervenção política, com digamos, um comando ditatorial do Rogério Caboclo, presidente da CBF, e agora, pelo menos, surge esse levante, esse boicote, essa possibilidade de boicote dos jogadores brasileiros. E é bom que se diga que isso não tem apenas o dedo ou a voz dos atletas que estão na seleção. Tem uma liderança, obviamente, daqueles atletas que atuam no futebol europeu, são 20 dos 25 convocados, mas ainda assim, outras seleções, e obviamente eles se falam, também tem representantes e líderes de jogadores que não queriam disputar a Copa América. Luis Suárez e o Cavani na própria Colômbia, o Matias Vinha e o Arrascaeta falaram para uma rádio uruguaia também que não queriam jogar a Copa América no Brasil. Outros atletas se manifestaram, então não é só o Brasil, mas no que tange a gente, no que importa pra gente aqui, sim, pela primeira vez a gente está vendo o jogador brasileiro se envolver em alguma causa. Mas por que eles não querem jogar a Copa América e as eliminatórias sim? A gente precisa aumentar um pouquinho a nossa capacidade de percepção, né, e de entender o que representa essa Copa América. Primeiro, porque ela não significa nada, ela é completamente irrelevante. Não dá para comparar com uma eliminatória que te leva para uma Copa do Mundo, tá? Ok. Segundo, a forma como a Copa América foi trazida pelo Brasil foi um alinhamento entre CBF e governo federal que os jogadores ficaram incomodados, especialmente pela forma impositiva como foi feita. Simplesmente o Rogério Caboclo comunicou ao presidente Jair Bolsonaro que acatou a decisão, não, vamos realizar no Brasil, sem conversar com os governantes, sem saber se as localidades que iriam receber estavam prontas para receber delegações e imprensa, porque a vacinação ela envolve apenas os atletas e as pessoas envolvidas é muita gente que vai ficar um mês aqui no Brasil diante de um momento político e sanitário muito tenso do nosso país. E pela primeira vez os jogadores têm a capacidade, a possibilidade de levantar uma voz, que não é só em razão de um posicionamento político. Não, é uma preocupação social com o que está acontecendo. E para mim esse é o principal argumento. Não venham me dizer que é por causa de férias, porque aí os jogadores vão perder essa briga. Eles vão acabar, digamos, afastando ainda mais o torcedor brasileiro. E pela primeira vez os jogadores eles têm a possibilidade de aproximar o torcedor brasileiro da seleção, de que o torcedor brasileiro, o povo brasileiro, o público olhe para os jogadores e pensam assim, poxa vida, os caras não estão alienados com o que está acontecendo, eles estão entendendo que o Brasil não tem condição de sediar uma competição de um mês aqui, como se a gente vivesse numa festa aqui que está tudo certo.
Não pode, o jogador tem essa capacidade de transformação e infelizmente o jogador de futebol brasileiro ele não tem essa percepção, com algumas exceções. O Richarlison, por exemplo, que é um cara muito engajado, que é um cara preocupado com essas causas, ele liderou o processo e aí conseguiu angariar líderes do elenco, porque se não fossem os líderes, se fossem jogadores que buscam espaço na seleção, isso não aconteceria. Isso é histórico. O jogador que quer um espaço, ele não vai se revoltar contra a seleção. Ele vai jogar onde ele for, porque ele tem o sonho de disputar uma Copa do Mundo. Agora, jogadores que não dependem de convocações futuras, que não dependem da seleção brasileira, que têm as suas carreiras estabelecidas, que são resolvidos financeiramente, como Neymar, Gabigol, o Alisson, o goleiro, o Thiago Silva, o Marquinhos, o Casemiro, esses caras, eles não dependem da Copa América nem da seleção. Então eles podem chegar e dizer, eu não quero jogar esse torneiozinho mequetrefe. E pela primeira vez isso está acontecendo. Só que aí tem um grande detalhe, que é a grande diferença do que está acontecendo nesse momento. Quando o jogador ele não quer disputar uma Copa América, por exemplo, já aconteceu outras vezes. Em 2001, quando tinha a Revolução das Farc lá na Colômbia. Em 2007, quando os jogadores estavam preocupados com outra coisa, com o calendário europeu ou férias e tudo mais. O Ronaldinho não quis disputar, o Dunga ficou bravo com ele, não convocou mais. Quando o treinador está alinhado com a CBF e o jogador se recusa a jogar, sim, esse cara pode ser penalizado, ele pode ser marcado na paleta, como a gente fala, e daqui a pouco não ser mais chamado. E isso prejudica o andamento dele na seleção, a carreira dele na seleção. Dessa vez, o Tite e a comissão técnica do Tite estão com os jogadores. E esse é o grande ponto. E isso é o grande ponto que arrebentou o Rogério Caboclo. Porque o Tite visivelmente está constrangido, ele está desconfortável, ele está perdido, ele está num dilema, ele está entre a cruz e a espada, ele não sabe o que fazer. Porque eu conheço o Tite, há 20 anos eu trabalho com o Tite. No Grêmio, depois acompanhando no Corinthians, no próprio Internacional, no Palmeiras, na seleção. Acompanhei o Tite a carreira e a vida inteira dele. Eu conheço o Tite. E o Tite é um ser humano diferente, que sempre defendeu a correção. E ele já teve que engolir muito sapo pelo sonho dele, de treinar a seleção numa Copa, de disputar uma Copa do Mundo, de começar um novo ciclo. Por quê? Porque lá estava o Marco Polo Del Nero, que nunca quis o convocar, que nunca quis levá-lo para técnico da seleção. Só o levou por um clamor popular, porque ele tentou o Dunga mais uma vez, tentou o Filipão de novo, tentou vários técnicos até que, tá bom, vou ter que chamar o Tite, que já era o melhor técnico do brasileiro há anos. Levou o Tite, e o Tite teve que engolir esse sapo do Marco Polo Del Nero, por tudo que a gente já sabe, por todos os escândalos de corrupção envolvidos, não só nesse presidente, como em ex-presidentes da CBF. Só que o Marco Polo Del Nero continua com a sua influência. E o Rogério Caboclo, num vídeo vazado recentemente, vocês vão lembrar, para definir o retorno do Campeonato Paulista ou não, ele se mostrou um cara completamente intransigente. Não foi um vídeo foi um vídeo interno, que ele provavelmente não queria o seu vazamento, mas vazou. Discutindo com o presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, ali ficou claro como atua o Rogério Caboclo. E isso tem incomodado a comissão técnica do Tite e os jogadores. Porque os jogadores não estão sendo comunicados, ou pelo menos não estão sendo consultados para nada. Simplesmente há a definição, vai ter Copa América no Brasil, é isso, o calendário é esse e está acabado. Essa forma ditatorial dele comandar está desagradando todo mundo lá dentro. E o Tite, pela primeira vez, não só por isso, né, porque vem de uma sequência, tá desconfortável. E o Tite está entre a seleção, porque a seleção é algo que a gente aprendeu a amar, aprendeu a gostar e que cada vez nos distanciam mais. Por conta do quê? Por conta da CBF. Por conta dessa entidade que não consegue aproximar a seleção do seu povo, da sua torcida. Pela primeira vez, esses jogadores têm a chance de cativar um pouco, pelo menos uma parcela da população. Eu sei que vai ter gente que é contra, que vai achar que é um bando de hipócrita, que não sei o quê, como é que não joga então iam jogar na Argentina ou na Colômbia, então como é que joga eliminatório, não sei o quê, não tem problema. Eu acho que se esses jogadores entenderem qual a real causa do porquê essa Copa América não pode acontecer no Brasil e dizerem que o Brasil não tem condições de sediar uma competição desse momento e se recusarem a jogar, e se o Tite, de repente, diante de uma intransigência da CBF, dizer, então eu vou me embora, cara, esses caras serão mártires do futebol e entrarão para a história. Eu, obviamente, duvido que isso vá acontecer
dessa forma extrema. Mas a possibilidade existe porque o racha está muito grande. O Caboclo está indo para Porto Alegre para tentar convencer esses jogadores e a comissão de que joguem a Copa América. Por enquanto, eles não querem jogar a Copa América. E há uma informação também de que o Juninho Paulista, que é o coordenador, está sendo ameaçado de demissão enquanto ele não contornar essa situação. Como se ele conseguisse e quisesse contornar. Porque o Juninho também concorda com os jogadores, concorda com o Tite. Mas o Caboclo não. O Caboclo tem compromissos comerciais, compromissos com o presidente da República, que ele assumiu. Imaginem o golpe para ele, para o presidente, para todo mundo envolvido, caso o Brasil decida não disputar a Copa América. Vai ser um tombo e tanto. Então o Caboclo vai precisar de muita habilidade para contornar esse bastidor fervendo da seleção brasileira nesse momento. Com a possibilidade, que não está descartada, hein, do Tite pedir para sair, desses jogadores não jogarem e apenas disputarem as eliminatórias. O que pode acontecer diante disso? Você vai ser penalizado. Você, torcedor, claro. Porque uma das saídas beleza, Tite, você não quer comandar o time? Beleza, a seleção brasileira não quer, esses jogadores não querem jogar? Quem é que quer jogar? Ah, você quer jogar? Pega um outro técnico, sei lá, se vai ser o Renato Gaúcho, se vai ser algum técnico tampão, assim, só para disputar a Copa América, vai pegar alguém da comissão lá e tudo mais. Convoca jogadores que estão atuando no Brasil. E durante um mês, os nossos times aqui terão desfalques no Campeonato Brasileiro. Então você, o seu time, cederá jogadores para a seleção para a disputa de um torneio que não vale nada, que não leva a lugar nenhum e que não vai nos preparar para a Copa do Mundo, porque não serão esses jogadores, possivelmente, que serão convocados futuramente até o ano que vem. A Copa América não leva a nada. E isso é o principal ponto. A Copa América não tinha que acontecer agora, nem no Brasil, nem na Argentina, nem na Colômbia, nem em lugar nenhum. Muito menos no Brasil. E no que diz respeito ao Brasil, sim, os nossos jogadores podem e devem se posicionar. Porque eles têm essa capacidade, eles influenciam, eles representam a gente. Então eles poderiam chegar lá e dizer assim, o Brasil não tem condições de sediar um evento desse porte agora. Temos outras prioridades. Mas o que o Brasil quer? Claro, quer desvirtuar o foco das manchetes políticas, da CPI da pandemia, da necessidade de vacinas. Sim, essas coisas andam juntas, gente. Ingênuo você que pensa que a gente deve se preocupar apenas com o futebol. O futebol, ele está alinhado, sempre esteve com a questão política. Na Copa de 70 foi assim, durante a ditadura militar foi assim. Historicamente a seleção é utilizada e está sendo usada mais uma vez. Então se você quiser cair nesse conto, você caia. Eu não vou, espero que os jogadores não caiam e a gente deve ter notícias ou novidades nas próximas horas, nos próximos dias, sobre esse boicote da seleção à Copa América. Qualquer novidade eu volto aqui para trazer para vocês, beleza? Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!